Olá, para falar sobre o que esperar do Ministério da Saúde sob a gestão de Nelson Tais, eu recebo no Câmara Debate, que começa agora, dois parlamentares que foram ministros dessa área. Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que esteve à frente da pasta entre 2011 e 2014, e Ricardo Barros, do PP do Paraná, que esteve no Ministério da Saúde entre 2016 e 2018. Senhores, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate, logo após essa mudança no Ministério. E aí eu quero começar trazendo para o nosso, me valendo da experiência que os senhores têm à frente dessa pasta. É claro que administrar o Ministério da Saúde não é nada fácil, né? Nós temos o maior sistema público de saúde do mundo, mais de 210 milhões de habitantes, mas os senhores estiveram à frente dessa pasta num momento em que os problemas eram mais ou menos conhecidos, né? Nós temos agora um fator muito importante, que é o novo coronavírus. Na visão dos senhores, o que esperar dessa mudança, o novo ministro? Eu começo com o deputado Alexandre Padilha. Uma grande honra poder conversar, tratar desse tema, ainda mais com meu colega, deputado federal e colega ex-ministro da Saúde, deputado Ricardo Barros. Eu fiz questão de primeiro assistir a primeira entrevista do novo ministro, ouvir a primeira fala dele e acho que ele fez uma fala da qual eu concordo, que nós estamos no escuro em relação a essa pandemia do coronavírus. Primeiro, pela novidade que é a pandemia, como você estava dizendo, Maristela. Vários países tentaram adotar o que se adotava tradicionalmente para epidemias e tiveram que mudar suas posturas depois de milhares de mortos, caixões espalhados pelas ruas, mortos nas ruas, né? Segundo, porque o Brasil, até agora, não vou discutir quais são os motivos, mas fez muito pouco teste diagnóstico. O Brasil está fazendo, em média, 280 testes por 1 milhão de pessoas, comparando com outros países que já ultrapassaram mais de 10 mil testes por 1 milhão. Então, realmente, nós estamos no escuro. E eu torço, vou lutar para isso, e sou membro da Comissão do Coronavírus, nosso papel no Congresso Nacional é para tentar ajudar o novo ministro a se guiar nesse escuro o mais rápido possível. Ele não tem experiência na administração do SUS, mas a gente o Congresso vai buscar ajudar nesse sentido, porque o Brasil não pode perder minutos nessa pandemia. Aqui, na minha cidade de São Paulo, a rede pública municipal já está com 80% a 90% de taxa de ocupação por vítimas do coronavírus. Quando a gente está falando de 80% a 90%, é porque cirurgias deixaram de serem realizadas, exames deixaram de ser realizados, outros tratamentos, outras situações, né? Cidades como Fortaleza, por exemplo, já ultrapassaram 100% da capacidade de internação de UTI, Manaus, Macapá. Então, o Brasil não pode perder minutos no enfrentamento dessa pandemia e eu acredito que a gente precisa ajudar, colaborar. A comissão do Congresso está fazendo um grande trabalho. Acho que eu fazer uma sugestão ao ministro, uma das primeiras coisas que ele fazer, além de ler os relatórios do ministro Mandetta, que saiu, ler os relatórios e indicações da Comissão do Congresso Nacional. Deputado Padilha, eu quero ouvir agora o deputado Ricardo Barros. Deputado, o senhor esteve no Ministério, como eu falei na abertura, mais recentemente, saiu de lá em 2018. Né? Quando a gente fala, já pegando esse gancho da testagem geral, que foi um ponto bastante tratado pelo novo ministro, é claro que a gente não fala em testar 100% dos 210 milhões de habitantes, né? Mas como fazer isso com os recursos existentes no SUS e com um país com dimensões continentais e diferenças regionais e sociais tão grandes? Bem, primeiro saudar vocês, ministro Alexandre Padilha, desejar sucesso ao novo ministro e parabenizá-lo pela coragem de assumir o ministério nesse momento. Embora ele já participou da equipe do ministério recentemente, e a nossa equipe é muito profissional, os funcionários de carreira muito qualificados, sistema de vigilância eficientíssimo. Enfrentamos a Zika vírus no meu período, que era uma coisa nova. Enfrentamos febre amarela também, com problemas novos, uma epidemia de sífilis. O Brasil é um país continental, tem realidades muito diferentes, e eu quero lembrá-los de que aqui nosso percentual de idosos é menor, né? Acima de 80 anos, que nós somos um país tropical, não ficamos embaixo de neve, que nós temos
uma população vacinada de H1N1, de pneumo 13, de BCG, de sarampo, de uma série de vacinas. O nosso Programa Nacional de Imunização é muito amplo e isso tudo faz com que nossa população também tenha uma capacidade maior de resistência, de reação ao coronavírus. Eu não espero aqui no Brasil que nós tenhamos os números que estão se repetindo em outros países por conta dessas características. O ministro certamente vai aprender isso rapidamente com a nossa equipe técnica da Secretaria de Vigilância e Saúde. O ministro Mandetta, na primeira entrevista, falou que só testaria os internados, né? E depois, na última entrevista sobre este assunto, falou que faria 20 milhões de testes. Então, o problema é que nós não temos testes porque o Ministério decidiu recentemente fazer testes, está publicando ainda contratação desses serviços, agora para 3 milhões de testes, mas precisa muito mais. Obviamente, nós vamos alcançar, a testagem é fundamental, a epidemia só acaba quando mais da metade da população tiver adquirido o vírus e tiver imunidade contra ele, tiver adquirido anticorpos. O teste identifica aqueles que adquiriram anticorpos, portanto, dá a quem conduz o trabalho uma visão clara de onde estamos chegando para o final desta epidemiologia. E eu acredito que nossa equipe do Ministério é muito preparada para isso. O ministro Padilha sabe disso. Então, o ministro, se ele chegar lá e der oportunidade para que nossos servidores continuem fazendo o trabalho que sempre fizeram, as coisas são tranquilas. E o dinheiro não é do SUS, como você falou. O dinheiro é do orçamento de guerra, é um outro dinheiro. Então, não é se o SUS tem ou não tem dinheiro para isso, né? O dinheiro para isso está liberado. O presidente Bolsonaro já disse que pode gastar. E, aliás, o ministro Mandetta, na sua última entrevista, falou que o Paulo Guedes não recusou nenhum pedido dele de recurso. Então, ele teve todas as condições técnicas, o Congresso deu carta branca para comprar sem licitação, a equipe técnica, ele disse que escolheu por currículo, portanto, o ministro Mandetta teve todas as condições de enfrentar o problema. Deputado Alexandre Padilha, pelo que eu estou vendo na nossa conversa, as condições gerais, né, elas são favoráveis, servidores capacitados, recursos disponíveis. A gente tem visto também uma reclamação em relação ao outro ponto, que são os EPIs. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, 30 profissionais de enfermagem faleceram, vítimas da Covid-19, 552 estão com diagnóstico positivo e 3.500 em investigação. Em relação a essa distribuição dos EPIs, inclusive a compra de EPIs, que tem sido também um problema, não só do Brasil, mas de vários países do planeta, o que o senhor acha que o ministro da Saúde tem que prestar mais atenção, pode ser feito em relação a isso? Maristela, nós precisamos fazer aquele trabalho que não foi feito desde janeiro. No começo do ano, a comissão do Congresso Nacional foi ao Ministério da Saúde e tratou basicamente de 4 temas. Mais médicos, tinha que arrumar uma forma de trazer os médicos, levar médicos para as unidades de base de saúde, testagem, máscaras e leitos de UTI. Infelizmente, os 4 temas continuam como temas centrais, né? Em relação aos EPIs, não é possível a gente colocar os profissionais de saúde na situação de risco como eles estão hoje. Inclusive, está na pauta da Câmara um projeto que tem um deputado do DEM, do deputado Zacarias Calil, que a comissão aprovou também de forma consensual, tem apoio de todos os partidos praticamente, que a gente possa votar, dê essa garantia de equipamento de proteção individual para os trabalhadores da saúde e também prioridade nos trabalhadores da saúde em relação à testagem. Eu acho que nesse momento, além dos esforços que foram feitos de buscar comprar máscaras da China, que tem a maior produção, é mobilizar a indústria brasileira. E para isso precisa do papel muito importante do presidente da República, do ministro da Economia, junto com o ministro da Saúde, para coordenar essa ação. Tem que chamar a indústria têxtil brasileira, o governo federal chamar, e discutir o seguinte: o que vocês converterem para produzir de máscara, de avental para trabalhador de saúde, nós vamos antecipar a compra, nós vamos garantir a compra disso, ofertar crédito se for necessário, mudar regras da Anvisa. O Congresso Nacional provocou a Anvisa em relação a isso, fizemos indicações, aprovamos uma resolução
Inclusive, teve mudanças para facilitar, por exemplo, a confecção da máscara, facilitar o reconhecimento da empresa que faz isso, convocar a indústria do etanol para a gente converter a produção de álcool 70, convocar a indústria de bebidas para produzir álcool gel, a indústria automobilística. Para isso, o presidente da República, o ministro da Economia, junto com o Ministério da Saúde, tem que coordenar essa ação, porque uma parte desse setor vai precisar de crédito, vai ter que ter garantia que vai ter a compra. Então, se você juntar o orçamento federal, o orçamento dos governos estaduais, municipais, e com essa lógica que o meu colega Ricardo Barros disse, o Congresso Nacional aprovou um orçamento de guerra. Né? O Ministério da Saúde tem toda a liberdade esse ano para ter mais recursos para comprar, proteger os trabalhadores e, com isso, também movimentar a economia brasileira. Deputado Ricardo Barros, essa questão da indústria, do acionamento da indústria, isso é uma coisa que tem sido feita em vários países. Nos Estados Unidos acionou a GM, enfim, várias empresas, várias grandes indústrias estão sendo acionadas para produzir EPI, para produzir também equipamentos hospitalares, como leitos de UTI, respiradores. O senhor acha que isso está na alçada do Ministério da Saúde, coordenar isso tudo, ou é uma ação mais de governo geral? O que o senhor acha que precisa ser feito? Isso é uma ação do Ministério da Indústria e Comércio, que hoje é o Ministério da Economia. É preciso estruturar o sistema produtivo. Como nós temos uma economia globalizada, os respiradores, por exemplo, nós temos como fazê-los até um determinado ponto. Algumas válvulas são importadas, ninguém produz aqui. Então, a globalização nos impõe aí algumas restrições, mas é possível fazer, é este o único caminho. Né? Eu já tinha dito e vou repetir, nós estamos em guerra. O Ministério da Saúde não pode publicar o fornecedor que ele contratou, ele publicou recentemente, comprei 15 mil respiradores do fulano. Foi todo mundo lá, os outros países, baixaram na fábrica e levaram os respiradores nossos. Né? É a hora que tem que ser feito suprimento de guerra. Né? Nós estamos em disputa com outros países por esses insumos. Então, não dá para ter um modelo de publicações, de transparência. Por exemplo, se você mandar uma proposta hoje para o Ministério da Saúde falando que quer pagamento antecipado, a proposta é automaticamente desclassificada. Mas todo mundo está comprando com pagamento antecipado e o fornecedor só vende com pagamento antecipado. Então, nós estamos fora, nós estamos sem abastecimento de suprimentos porque a nossa regra de compra não é adequada. E isso se dá por essa cultura que se estabeleceu no Brasil de que todo mundo é ladrão até que se prove o contrário. E o funcionário público, ele fala, bom, tudo bem, estamos numa crise, mas eu vou comprar aqui, depois vai vir o TCU, o CGU, o TCE, MPF, MPE, todo mundo para vir me questionar. Então, eu quero fazer as coisas, quero me proteger nesse momento, não proteger a população. Então, o funcionário, para se proteger, ele adota métodos que acabam informando aos nossos concorrentes quem é o nosso fornecedor. E aí, os concorrentes que têm, inclusive, mais dinheiro do que nós, vão lá e compram o equipamento, a gente não consegue abastecer o sistema. Estamos atrasados com respiradores, estamos atrasados com EPI, estamos atrasados com tudo. Falta de EPI é um desastre, é uma catástrofe, porque tira de combate os profissionais de saúde, né, que tem que atender a pessoa que está contaminada, não tem o equipamento de proteção adequado, se contamina, fica fora de combate. Então, esse realmente isso é um problema muito sério no sistema. Agora, é preciso empoderar, é preciso que quem está administrando esta guerra, né, se conscientize, e os órgãos de controle também, porque eu vi a notícia que o Ministério Público do Rio de Janeiro já está questionando o superfaturamento de respirador comprado pelo Estado. Então, no meio da confusão, o Ministério Público quer aparecer, querendo botar o dedo num negócio que não existe. O respirador muda de preço todo dia, no mundo inteiro. Né? Todo dia está subindo o preço. EPI todo dia está subindo o preço. Por quê? Porque todo mundo quer comprar matéria-prima, a matéria-prima sobe, o EPI sobe. Então, se agora os órgãos de controle não entenderem que não é hora de querer tirar fotografia, aparecer e posar de bacana, nós não vamos prosperar. As referências de preço mudam, né? Deputado Ricardo Barros, nosso programa está indo para o final, eu queria que o senhor falasse rapidamente, o ministro foi trocado cerca de 50 dias após a primeira constatação do primeiro caso de coronavírus no Brasil.
O que, na sua visão, o que não pode acontecer daqui para frente na gestão do Ministério da Saúde? É só o ministro saber que tem chefe. Hierarquia e disciplina, gente. Não é possível, dentro do governo, discordar do governo. Lealdade é matéria-prima de equipe de governo. Se você não pode, não concorda... governo é assim, eu fui ministro, eu fui secretário de Estado, a gente fecha a porta e briga o quanto puder pelo nosso ponto de vista. Se somos vencidos, abre a porta, todo mundo está junto. Não é possível, quando há um governo, que um queira defender uma tese e outro queira defender outra. E, obviamente, qual é a tese vencedora? A tese de quem manda, né? Então, equipe é equipe, disciplina, disciplina, hierarquia, hierarquia. Sem isso, não vamos para frente, né? É preciso que cada um na equipe saiba o seu lugar. E eu estou aqui falando para o Brasil, que também é uma equipe, né? Todos os órgãos com a sua autonomia, que cada um agora tem que entender o seu momento, né? Se começar o Ministério Público a botar ação contra quem está comprando equipamento, respirador para salvar vidas, acusando de superfaturamento agora, nenhum funcionário assina mais nada, não se compra mais nada e vai morrer todo mundo. Nós estamos adiando a curva, o pico da curva, para nos preparar melhor, só que não estamos nos preparando porque não estamos comprando o que é preciso para estar melhor preparados. Por quê? Porque os órgãos de controle querem exercer um poder de polícia que, nessa hora, custa a vida das pessoas. Muito obrigada. Deputado Alexandre Padilha, na sua visão, o que não pode acontecer daqui para frente na gestão do Ministério da Saúde? A saúde é necessariamente um sistema público descentralizado. Depende muito dos estados e dos municípios. E o Brasil é muito diverso. Muita gente tem perguntado para mim, vai acontecer com o Brasil o que aconteceu com a Itália, o que aconteceu com Nova York, o que aconteceu com a Espanha. Eu acho que no Brasil inteiro vai ter um pouco de Nova York em alguns lugares, um pouco do Equador em alguns lugares, um pouco da Itália, um pouco da Espanha. Vou torcer para que tenha um pouco do que aconteceu na Alemanha de controle. Isso depende muito dessa coordenação com os estados e municípios. Então, é decisivo, né, uma ação cooperada, harmônica para tudo. Para cuidar das pessoas, para levar leite de UTI onde precisa, para levar mais médicos onde precisa, para levar teste onde precisa, e também para coordenar essas ações da economia, né? Essa coordenação, os governadores e prefeitos têm um papel em mobilizar, por exemplo, a indústria local, as cooperativas locais para a produção de máscaras, para garantia de alimentos para as crianças que não estão na escola. Então, essa coordenação, essa cooperação é fundamental, né? A única coisa que o Brasil não precisa nesse momento é de um presidente da República que faça mais disputa política do que cooperação política para enfrentar essa pandemia. Senhores, muito obrigada pela participação no Câmara Debate. Eu recebi no Câmara Debate hoje 2 deputados que têm larga experiência no Ministério da Saúde, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e Ricardo Barros, do PP do Paraná. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.